Olá pessoal, tudo bem? Como obter uma renda de um salário mínimo no Tesouro Direto? Uma renda mensal de um salário mínimo, aproximadamente R$ 1.045. Bom, então nós vamos mostrar para vocês com quais papéis a gente faz isso. São os papéis geradores de fluxo de caixa, ou seja, papéis que pagam juros semestrais ou cupons semestrais. E daí na continha a gente vai ver também quanto de patrimônio a gente precisa ter investido para obter essa renda mensal, que não é paga todo mês, tá, gente? É pago semestralmente. Isso é muito importante. Mas eu não vejo problema. É só a pessoa se organizar financeiramente. Ela pode receber uma semestrada, digamos assim, e aí vai usar esse dinheiro ao longo do semestre, certo? Então, quais são os papéis? Atualmente, vídeo gravado em novembro de 2020, nós temos esses 4 títulos aqui disponíveis para investimento que pagam juros semestrais. Prefixado 31, com juros semestrais, IPCA mais 2030, 40 e 55 com juros semestrais. O que nós fizemos aqui, gente? Nós colocamos o valor do cupom e o preço unitário de cada título, mais ou menos. Por quê? Porque a gente tem as taxas, como vocês muito bem sabem, as taxas dos títulos públicos oscilam 3 vezes ao dia, e o preço oscila junto. Então, assim, a gente tem que fazer um cálculo aproximado, mas com bastante acurácia, tá? Como vocês vão ver aqui ao longo do vídeo. Bom, nós partimos do cupom, e do cupom a gente vai depois fazer os descontos e vai chegar na quantidade de títulos necessária para obter aquela renda, tá? Pré-31. Pré-31 paga isso em janeiro e julho, primeiro dia útil de janeiro e primeiro dia útil de julho. Tesouro IPCA mais com juros semestrais de final par, 30, 40, os 50 que existia até um tempo atrás, pagam em fevereiro e agosto, 15 de fevereiro, 15 de agosto, ou o primeiro dia útil após essa data. E os IPCAs mais com juros semestrais com final de ano ímpar, tá? Eles pagam em maio e novembro. 15 de maio, 15 de novembro. 15 de novembro sempre é feriado, né? Dia da Proclamação da República. Então, dia 16 ou o próximo dia útil seguinte, tá? Então, pessoal, no prefixado o cupom é muito fácil. É tudo prefixado. O valor final é prefixado, o valor dos cupons é prefixado. É tudo simples, tá? R$ 48,80 por semestre. Já nos tesouros IPCAs, quanto que é esse cupom? É 2,95% do VNA. Então o cupom bruto, aqui eu mostrei como é que eu calculei, ó. R$ 3.360 o VNA aproximado, próximo aí do dia da gravação do vídeo, 18 de novembro de 2020, corresponde aí a R$ 99,12. Valor bruto. Aqui os 4 valores brutos, preço unitário de cada título, a cotação estava um pouquinho diferente, eu arredondei para cima, o IPCA 2030 também, 40 e 55, certo? Eventualmente, esse preço aqui é um pouco maior, um pouco menor em todos os papéis. Então, o que vamos fazer aqui? Ó? Primeira consideração, quanto fica o meu cupom depois de descontada a pior alíquota do imposto de renda, que é aquela para quem tem o título até 6 meses. Ou seja, o teu primeira vez que você vai receber esse cupom, não adianta. Você vai entrar nessa alíquota aqui no primeiro cupom, certo? E aí os valores ficam assim. Dá uma comparada, né? R$ 48,80 cai para R$ 37,99. Com 12 cai para R$ 76,80. É a realidade. A gente tem que mostrar aqui. Já o cupom na alíquota do imposto de renda de 15% fica um pouquinho maior, né? Então, esperando 2 anos, aumenta a renda. Olha aí que informação legal, gente. Tá? Então, mais um cheque. Mais um cheque ou checkmate para quem gosta de ficar pulando e trocando carteira, né? Tem uma estratégia aí que o pessoal de vez em quando pergunta nos comentários, mas eu posso comprar o papel pagador de juros, receber os juros e em seguida vender e no próximo prazo comprar o seguinte, receber os juros, revender, aquela coisa toda. Além de você estar
sempre na pior alíquota do imposto de renda, o que acontece? Você acaba estando exposto à marcação a mercado. E aqui, como o pressuposto é ficar até o fim do prazo, nesses 4 papéis aqui, claro que cada um atende, eu estou fazendo a simulação para cada um atender a renda de R$1.000, R$1.045, que é um salário mínimo. O que acontece? A gente vai estar no melhor imposto de renda e o efeito da marcação a mercado vai ser anulado, porque a gente vai ficar até o final, certo? E aí, fazendo esses pula-pula, a gente acaba se expondo a um risco excessivo. Taxa B3, pessoal. Taxa B3 é calculada todos os dias, tá? Todos os dias eles pegam aquela taxa anual de 0,25% ao ano em cima do patrimônio aplicado, né? Então, em cima de um título que eu estou fazendo aqui, e colocam lá para um dia, cada dia útil, para um dia as frações de centavos, tá? É assim que é feito. Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz uma conta aproximada, tomando por base esse preço unitário estimado médio, e aí calculamos a metade de 0,25%, ou seja, 0,125%, porque ela é cobrada ao semestre, certo? Junto com o cupom, não. Junto com o cupom, no caso do prefixado, porque dá exatamente no mesmo dia do pagamento, né? Que é 1º de janeiro e 1º de julho, primeiro dia útil após isso. Nos IPCAs, aí é um pouco variado. Aí vai ser do período. Em geral, a corretora pega do período, né? E depois ela faz o desconto no dia 1º de janeiro e 1º de julho da taxa B3. Vejam como a taxa é bem maior para os tesouros IPCAs, né? A primeira linha, gente, é o prefixado e as demais linhas são os tesouros IPCAs. Acho que eu vou mudar a cor para ficar mais bonitinho. Agora sim, ficou até uma escala aí cromática. Muito bem. Então, voltando aqui onde nós estávamos, na taxa B3. Veja como a taxa B3 é maior para os tesouros IPCAs aqui com fundo verde. Por quê, gente? Porque ela é cobrada em cima do patrimônio, certo? Em cima dos títulos mesmo, da valorização dos títulos dia a dia. Isso a gente consulta lá no extrato do Tesouro Direto, tá? A gente consulta esse somatório. Como o preço do prefixado é menor com relação aos tesouros IPCAs, fica fácil de entender por que esse desconto é menor, ok? Bom, cupom líquido na pior alíquota do imposto de renda, após a cobrança da taxa B3, ficou isso aqui. Então, os R$ 48,80 viraram R$ 36 e os R$ 99,12 viraram R$ 70 ou menos. É triste, né? Mas é a verdade. E aí, pessoal? Quantos títulos a pessoa precisa ter, certo? Investindo em apenas um título. Esse é para mostrar como fazer a conta, tá? Aí o que nós temos aqui? 174 títulos do prefixado 31 para receber aproximadamente R$ 1.045 mensais ao semestre. Então você vai receber mais de 6.000, você vai receber 6.500 aproximadamente. Você vai receber isso ao semestre, possuindo 174 títulos. Você vai receber isso líquido, já descontado a pior alíquota do imposto de renda, ou seja, o primeiro cupom, né? E descontada a taxa B3. Depois nós vamos mostrar o patrimônio necessário. Nos IPCAs, aí oscila um pouquinho, porque o preço deles é diferente, né, gente? Como vocês podem acompanhar isso na tabela do Tesouro Direto, o IPCA 2030 sempre é mais barato que o 55. Sempre. E o 2040 está sempre no meio. Por quê? Isso aqui é pela precificação, né? Os cupons já estão incluídos no preço. Todos os cupons de todo o período. Então, como esse aqui tem mais prazo e mais cupons, ele é mais caro. Mas a diferença não é tão grande assim. E vejamos que a quantidade de títulos fica ali em torno de 88, 89, não muda muito, certo? É menos de um título de diferença, ó, 88,90 para 89,67, são 0,77 títulos de diferença, certo? Então isso aí, ou seja, em termos de patrimônio que você precisa ter, né, vai ficar parecido também pela quantidade de títulos. Bom,
Agora, na melhor alíquota do imposto de renda, gente, aí como é que fica o cupom? Ó? Aí de 36 vai para 39 e de 70 e poucos reais vai para 77, 78. Já ficou mais interessante, né? Lembrando que o amarelinho é o prefixado e os verdes são os IPCAs. Então, isso aqui para cada papel possuído, detido pelo investidor. Quantos títulos precisamos ter? Bem menos, né? Aqui 158 títulos no prefixado 31, 80,43 no IPCA 30, 80,7 no IPCA 40 e 81 no IPCA 55. Ó, bem menos, ó, quase aqui vão ser 16 títulos a menos, ou seja, 16 mil reais a menos aproximadamente no prefixado que você não precisaria investir para obter após 2 anos, melhor alíquota do imposto de renda para obter essa renda líquida. E no caso dos IPCAs, que a diferença vai para 8 títulos, 8 vezes 4, 32 mil reais. Já é um valor, né, gente? E agora o final, patrimônio que precisa ter para atingir o valor na melhor alíquota do imposto de renda, ou seja, após 2 anos. Então aí, aproximadamente 200 mil em prefixados ou 350 mil em média em tesouros IPCAs com juros semestrais. Então é isso aí, gente. Algumas considerações. O prefixado, ele não remunera aqueles R$1.000 finais. Então você pega aí uma inflação de 10 anos no Brasil, que é em torno de 60% a 70%, dependendo do período estudado, você vai ter essa perda do poder de compra no valor final recebido, porque esses títulos eles devolvem o valor nominal, certo? E o valor nominal do prefixado, quanto que é? R$1.000. Ele vai te devolver R$1.000 e mais todos os cupons ao longo dos anos, que você vai recebendo ao longo dos anos, né? Então, no final, a última parcela, o que é que você recebe? É o último cupom de R$ 48,80 com os devidos descontos e os R$1.000, tá? Já nos IPCAs, o que é? É o VNA atualizado pelo índice IPCA. Ou seja, que hoje em dia está em torno de R$ 3.360. Vejam que isso aí não é o preço do título. Tá? Essa diferença tem que estar muito clara. Certo? Então, essa parte é corrigida pelo IPCA. Então, esses 3.360 vão ser corrigidos, por exemplo, no IPCA 2040, vão ser corrigidos por 20 anos pela inflação. Se a gente pegar 20 anos de inflação no Brasil, pessoal, eu nem tenho essa conta de cabeça, mas eu sei que de 10 anos é aproximadamente 70%, de 15 anos é aproximadamente 120%, 130%, 20 anos vai ser assim um número muito alto. Tem que ver lá na calculadora do cidadão do Banco Central. Tá? Esse dado é fácil de obter. Então, e os cupons também vão sendo corrigidos pela inflação. Então, gente, é tudo de bom. É tudo de bom. Certo? Só que precisa ter mais. Para você ter essa correção, você precisa ter um patrimônio maior aplicado, né? Como vocês estão vendo aqui, para obter essa renda de R$ 1.054. E aí nós temos também outra consideração. Isso aqui vai sem uma carteira dessas, tá? Pelo período do papel. Vai render sempre um salário mínimo? Eu não sei. Eu posso dizer que não. Pela lei atual, o salário mínimo ele tem que ser corrigido pela inflação com algum acréscimo. Mas nem sempre é assim. Então eu não sei. Isso pode ser que renda menos, chegue lá no final do prazo rendendo menos do que um salário mínimo ou mais. Mas eu posso ter certeza que nos cupons dos tesouros IPCAs a gente vai seguir a inflação. No prefixado tem outro problema. Os IPCAs, esses cupons aqui, ó, gente, vão aumentando. Por quê? Porque eles são 2,95% do VNA e o VNA é corrigido pela inflação. Esse VNA aqui o ano passado era menos de R$ 3.300. Tá? Então isso aí é outra informação muito, muito, muito importante. No prefixado é tudo fixo. Ele foi fixado antes, por isso que ele é pré-fixado, né? Bota ali o prefixo, né? O prefixo é o que vem antes, né?
Então foi tudo pré-determinado, tudo pré-fixado. Então os cupons não vão sofrer reajuste, gente. Isso é muito importante, certo? No pré-fixado. Então, apesar de ele parecer muito atraente, pô, você só precisa de 200 mil reais, enquanto que nos IPCAs você precisa de 350 mil ou mais, se você quiser ter isso por mais tempo. Vejam a diferença. É conceito, isso é conceito, gente. É conceitual isso aí. Tá? Então, como o pré-fixado é tudo pré, ele vai sempre pagar aquele cupom ao longo dos 10 anos, no caso do pré-31, e se surgir prazos diferentes no futuro, a gente grava outros vídeos. Já nos IPCAs, a gente tem tudo corrigido. Tá? Esquece a marcação a mercado. É tipo assim, ó, coloca lá e esquece, certo? Deixa lá. Você sabe que uma parcela boa dele vai estar sendo corrigido pelo IPCA. Qual é a parcela do Tesouro IPCA que é corrigida? O VNA, que é R$ 3.360. Então é uma boa parte do preço do título. Sim, olha aqui o preço do título, ó, em torno de 4.100 a 4.600. Então desse valor aqui, 3.360 é corrigido pelo IPCA e você recebe no fim. O que é o resto? O resto são os cupons que vão sendo retirados. Lembra da figura de linguagem que eu usei em outro vídeo? Que tinha antigamente os títulos públicos eram de papel moeda, e ia destacando o cupomzinho e recebendo o pagamento. Então é isso, a pessoa tinha que ir lá no banco e receber aquilo, e eles tiravam o cupom, literalmente. Por isso que se chama cupom, porque era um cupom de papel, né? Então, gente, e aí o que forma o restante do preço desses IPCAs aqui são os cupons, tá? Então, gente, olha a informação, né? Muito legal, muito bom saber isso aí. Em torno de 80 títulos nos IPCAs, qualquer um deles tem essas pequenas diferenças aí em função do preço, do prazo. O patrimônio também vai ter que ser um pouco diferente. No pré-fixado parece tudo mais fácil, mas nada é corrigido. Não tem correção do valor final e não tem correção dos cupons também, tá? Então, com isso aí, gente, com essas informações, a gente sabe agora quantos títulos precisamos ter, mais ou menos o patrimônio que a gente precisa ter. No IPCA a gente vai ter garantido que isso aí vai ser corrigido pela inflação, no pré não, só que o salário mínimo ele pode aumentar mais ou menos o valor da inflação conforme as decisões governamentais aí, desse governo e dos próximos no futuro. Certo, gente? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.